Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No calendário, estaremos celebrando amanhã o Dia dos Namorados. E todos nós, de alguma forma, graças à ampla divulgação pelos periódicos, somos envolvidos por esse sentimento que provém da nossa necessidade gregária de estarmos um com o outro. Então, entre as nossas obras psicografadas, o Espírito Joana de Ângeles escreveu à véspera do Dia dos Namorados há alguns anos. E nós lembramos-nos de trazê-la, porque será uma boa advertência, principalmente para os namorados perpétuos. Porque antes a pessoa namorava, noivava, casava, descasava porque não tinha divórcio, era o desquite, casava no Uruguai, que tinha divórcio. Aí chegou o divórcio ao Brasil. E eu me recordo da primeira mudança sociológica, quando apareceu a proposta amizade colorida. É que vale dizer, era amizade e era um pouco de atrapalhação também. Logo depois, eu ainda me recordo da amizade de Pelé, que se apaixonou por uma loura. E naquele tempo havia o preconceito, que é uma inferioridade humana. E então a imprensa noticiava que ele mantinha uma amizade colorida, com uma moça também colorida. E aí foi mudando, eu fui crescendo, envelhecendo, e o amor foi modificando de nome, mas sempre o mesmo. Atualmente é só namorado, namorada. E às vezes a gente comete cada tragédia, porque vê assim um senhor de 70 anos, de gravata, e aquela garota de 69, mas com as cirurgias ela ficou com 27. E a gente pergunta, sua filha? É horrível, né? E o cara gagueja, não, minha namorada. Eu digo, meu Deus, quando é que vai casar? Já está nos 70. Não, já casou há muito tempo, já descasou, etc. E o livro é uma mensagem muito curiosa pela abordagem que faz. Nada de puritanismo, de pecado, mas é um estudo sociológico, sexual, do nosso comportamento humano, porque nós somos animais sexualizados. E, nessa razão, nós temos o nosso departamento reprodutivo, como temos o nosso departamento nutritivo, o estômago, o fígado, os rins, aquele respiratório, mantenedor da vida, pulmões, coração e etc. E devemos dar um trato especial, não deixar que a moda nos entorpeça e nos fale a respeito de necessidade biológica com afetividade real, de namoro com união, colocarmos as palavras próprias e realizarmos uma vida de responsabilidade, de acordo com o grau de intensidade do namoro. Então, se estamos nos aproximando, estamos namorando. Mas se já vivemos há 10 anos, será que o namorado, a namorada não serve, se serve? E então, não, é um relacionamento, é minha companheira, é meu companheiro. Eu vou ler apenas alguns subtítulos. Sexo e reprodução, comportamento sexual e conduta moral. Aborto, abortamento, sexo e vida, sexo e força, sexo e compromisso, ante o sexo e o amor, e etc.
é uma obra muito delicada e muito saudável, porque com as nossas liberações, em que tudo é possível e tudo se deve fazer, mas nem tudo se pode fazer, porque existe a lei do equilíbrio, a possibilidade e a necessidade de realizarmos. Não é o fato de termos um namorado ou namorada que nos dá harmonia interior. E o mais basilar, segundo Freud, aquele que está bem com a sua libido está feliz. E Jung, outro sexualista, o notável estudante da psique humana, tem a oportunidade de falar dos seus arquétipos sobre a necessidade da afetividade. Ninguém, sem exceção, vive sem afetividade. Somos animais afetivos. E a nossa afinidade é tão grande que estamos espalhando-a com a natureza. Vemos que hoje a afetividade pet é aquela mais rendosa no momento depois de drogas. O mundo inteiro se rende ante os animais. Eu sou do tempo em que animal era animal. E há uma tese muito boa de um notável jurista inglês a respeito de um crime, em que ele tem a ocasião de dizer: por mais que você se esforce para o seu cão ser gente, ele não falará, pois o inglês está errado. Há poucos dias eu vi na internet um cachorro falando. É o pai, o patrão e o orientador dizia assim: olá, ele, olá. E falava de mesmo. E perguntou assim: você me ama? Amo. Olha, até eu sei falar como cachorro. Então não há preferência do cachorro não saber falar como gente. E nós nos embaímos de que é necessário ir à festa, e eu vejo na televisão que 95% das festas que aparecem nos canais de televisão começam antes da entrada. Ao chegar à porta, toma logo um drink e um pozinho de qual ou tal determinação. E não são festas, são entregas saturnais, como chamavam os romanos. São com o caráter do prazer e não da festa, e que terminam sempre em violências sexuais, transtornos da afetividade transformados em impulsos da violência sexual. Porque de tal forma barateamos o fenômeno sexual que ele já não satisfaz. Para que satisfaça, necessitamos de alguns equivalentes químicos para produzir no organismo as reações que o organismo já não produz por si mesmo. E, como é natural, cria uma dependência de. O prazer está na relação da dose da droga que se toma. E vivemos uma sociedade atormentada, porque insatisfeita. O indivíduo casa-se com Miss Universo, a mulher mais linda do mundo, e separa-se um mês depois porque ela é fria, ou porque ele não deu conta da relatividade afetuosa. Então é necessário que nós voltemos ao sentido humano. Nós não somos um feixe sexual. O sexo é um departamento tão natural e tão responsável como qualquer outro, que devemos atender com respeito, a ternura e os requisitos que ele nos impõe. O paladar nos exige a variação de tudo aquilo que pode contribuir para o apetite. O sexo também nos exige vários requisitos para que ele possa produzir hormônios equivalentes às nossas emoções. Daí, as religiões condenaram-no por um erro tácito. A reprodução sexual é que nos oferece a vida. Então, não pode ser condenável o método sexual, graças ao qual Deus cria a criatura humana. Mas isso impõe requisitos.
o requisito do respeito, o requisito da amizade, da consideração pelo outro, porque eu tenho a minha forma de amar, os meus sentimentos, o outro também. Daí a dificuldade das almas gêmeas. Elas são parecidas, mas não são completíssimas. E a grande maioria das pessoas pode estar cansada. E eu me refiro a isso utilizando-me da história universal. Quando o imperador Cláudio de Roma dominava o mundo, ele era casado. Ele era casado e o período de Cláudio em Roma, pós Jesus Cristo, foi um período de corrupção sexual. E, consequentemente, dos outros, os recursos para o sexo, o dinheiro, as amizades, as posturas da alta sociedade, as posturas dos bordéis e etc. E então, todas aquelas expressões do gozo eram proporcionadas a Cláudio e a sua mulher. Certo dia, ele propôs que os dois iriam escolher as mulheres e os homens mais belos, mais atraentes, mais sex appeal de Roma para uma noite de orgia. E então escolheram. Os escravos prepararam os aposentos. E a partir das 20 horas, aqueles indivíduos escolhidos foram levados ao palácio e passaram a noite na orgia. Às 6 horas da manhã, Cláudio, o imperador, estando muito debilitado, foi conduzido por 2 escravos até o departamento em que estava a sua mulher e onde estavam os gladiadores mais fortes e mais sensuais. E Cláudio perguntou-lhe o que ficou na história. Então, satisfeita, ela disse, não, cansada, porque era sexo, não era amor. Para que o sexo seja abençoado, no sentido de prazeroso, ele tem que ter um amor. Daí esse sexo de ocasião, ele é um divertimento, não é uma função. As pessoas ficam frustradas. O sexo pago é uma profissão, não é uma função de afetividade. E assim por diante. Daí nós, criaturas eminentemente sexuais, e há em nosso idioma a diferença entre sexualidade e sexual. Sexual é ter o órgão, e sexualidade é o fenômeno que desperta o interesse. É a palavra, é o olhar, são as carícias pré e pós. É muito comum, porque eu vejo nos filmes, o pré é um conhaque e o pós é um cigarro. Então, traduzindo, o pré, o conhaque para ter coragem, e o depois, ai, graças a Deus, o cigarro. Daí nós entorpecemos de tal forma as funções que saímos do local sedentos, frustrados ou amargos. E nós vemos uma sociedade ansiosa, porque estamos sempre esperando uma coisa que ainda não aconteceu. E como o sexo é tão fácil, da sua aplicação de sexualidade, nós confundimos. Por exemplo, se eu tenho uma relação com uma mulher, que é minha amiga, que eu gosto dela, quase sempre essa relação de amizade, que é um tom, não é sexual, é afetividade, ela escorrega para o prazer sexual. O patrão, a secretária, ou vice-versa. Naquela convivência, a amizade se transforma num jogo de interesse sexual, terrivelmente desastroso, porque é muito bom antes, quando é desconhecido.
Depois de 3 meses, quando chega a tanto, começam as exigências da secretária ou do secretário, as brigas, porque a cabeça já não está naquele parceiro ou naquela parceira. É natural, porque nós somos pessoas criativas e a variedade é o que importa ao nosso pensamento. Daí cada um aqui tem um traje próprio, tem uma cor de preferência. Às vezes eu olho a moda, os desfiles, e digo assim, meu Deus, é tão absurdo que eu nunca vi na rua um modelo com um traje desse que é apresentado no desfile. Eu já estive em Paris, em Londres, em Milão, já assisti, cara a cara, desfile. E era uma coisa tão esquisita. Era aquilo somente para notabilizar o nome do artista, a grife. Mas nunca vi, por exemplo, uma mulher na rua, numa loja, num concerto, já fui a vários concertos, no cinema, com um traje daqueles terríveis, aberrantes, monstruosos, ou desfilando como qualquer pessoa representativa das grandes coleções. Eu tenho um amigo que desencarnou há pouco, que era representante em Portugal de todas as grifes italianas. Ele era um homem muito rico e representava em Milão todas as grifes. E certa feita, eu estava em Milão com ele, eu proferindo palestra e ele no desfile. E ele conseguiu falar com o proprietário da firma para reservar um lugar para mim. Eu nunca imaginei estar num lugar desse, mas era dia que eu não tinha palestra, estava em Milão, e era uma festa assim de holofotes e tal, e conseguiram botar lá em qualquer lugar, na segunda, terceira fila. E aí começa, mas era apenas negócio, nem tinha preocupação de beleza, porque os modelos eram horríveis, horríveis. E as modelos desengonçadas, antipáticas, olhavam para a gente com nojo. Já notaram como é que elas olham para a gente? E o jogo de perna, uma perna para cá, outra perna para lá. E também as pessoas que estavam no desfile, foi o que mais me interessou. Elas todas tortas, porque a mulher bem sentada, tecnicamente, as 2 pernas devem ficar assim, meio aleijada. Aí está super elegante. Se tiver de sapato alto, for levantar, ela cai, porque dá cãibra. Mas então o que é isso? É a moda. Mas o sexo não tem moda. O sexo tem emoção. E são essas emoções que nós deveremos procurar através da convivência, da ternura, do respeito. Então, nos tratamos, no sentido coletivo da palavra, como pessoas momentaneamente necessárias. Esta terminou anteontem, aí o jogo do mais badalado divórcio do mundo. Um divórcio que está valendo 200 milhões de dólares. Ele foi defender-se das acusações que ela fez. Ela foi companheira do homem mais rico do mundo, Musk, esse que está. E então a gente olha. Então, isto não é nem sexo, nem sexualidade. É comércio do corpo, que o dela caiu mais de 100 pontos na Bolsa de Valores. Então, nós deixamos de ser gente, de ter o apelo para a posição social, para as estrelas dos relacionamentos, e nos transformamos em pessoas tristes, amargas, porque essa função afetiva deve nos dar uma imensa alegria. Nós tivemos lar de criança por mais de 40 anos, e eu sabia quando qualquer um começava a namorar. Eu olhava as meninas, está namorando, não é, minha filha? Estou, tio. Como é que você sabe? Eu digo, seus olhos me disseram. Meus olhos? É. Adrenalina. Porque quando ele está namorando, ou vai namorar, ou está com qualquer problema, as glândulas suprarrenais
produzem altas doses de adrenalina que jogam no sistema nervoso. A gente fica de mão fria, pálido, o rosto corado. A emoção afeta o aparelho vocal. E quando temos uma decepção, uma descarga terrível de outra substância no organismo, e a gente perde aquela manifestação de altruísmo. Daí nós somos um mecanismo da visão e do sentimento. Então, quando a gente estiver amando, expressar o amor, ter a coragem de realmente procurar oferecer ao outro, renunciar ao prazer em si, em favor de outrem, para podermos estar harmônicos. Então, nós vimos a luta por coisas, mas nós não somos coisas que se adquirem no mercado dos leilões. Nós somos gente, gentes muito sensíveis. Eis porque o Evangelho de Jesus vem em nosso socorro. Amai-vos uns aos outros, quanto eu vos amei. Dizia, a gente começa um relacionamento antes de sexo diferente, e com o tempo a pessoa se fascina e transforma o relacionamento em um outro tipo de afeição, que não dá certo. Quantas pessoas amigas que depois derivaram para a afetividade mais profunda e foi um desastre. E quantos que começaram com a afetividade corporal e terminaram com a amizade. Quantos casais que se separaram e são mais felizes separados como amigos do que quando eram casados. Por esta razão, nós temos alguns compromissos com a vida. E entre esses compromissos com a vida, o sentido ético. Durante o período socrático, era muito natural o que nós vemos hoje nos relacionamentos intersexuais. A Grécia, especialmente a ilha de Lesbos, daí a palavra lésbia, derivada de residir em Lesbos, e as afeições serem femininas do mesmo gênero. Sócrates vivia nesse meio em que os relacionamentos sexuais eram por preferências afetivas. Então, do mesmo sexo, era levado à praça do mercado para as afeições. E ele foi acusado pelos seus inimigos de ser gay, homossexual. Sócrates, fisicamente, era muito feio. Ele, segundo a biografia, tinha um rosto muito grande, tinha o pé muito grande, andava descalço, mas era um tipo que se fazia amar por dentro. Quanta gente é feia e a gente ama. E dessa beleza interior, algo, a pessoa tem algo, exala simpatia, ternura, e vai até o matrimônio e é muito feliz, porque não se está amando apenas a forma, se está amando a pessoa em si, com seus valores. Mais tarde, Platão, que foi o seu discípulo por excelência, foi aquele que resolveu falar tudo o que ele ouviu de Sócrates, nas obras, quase 10 obras, que, por incrível que pareça, desapareceram por mais de 300 anos. As obras clássicas de Sócrates, narradas por Platão, entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo, desapareceram, porque o grego perdeu o seu valor como idioma. Foi o período do latim popular, das legiões, que conquistaram o mundo, e os legionários falavam o latim do exército, que é diferente do latim clássico, dos nobres de Roma, dos palácios do Monte Aventino e etc. Posteriormente, já do período cristão, Santo Agostinho,
que era um grande platônico, trouxe para a oratória as teses platônicas. E um dos primeiros livros traduzidos foi chamado O Banquete. É todo um livro de diálogo em que está a ética do bem proceder. Sócrates informava que o bem proceder é o viver e agir de forma que não perturbe a ninguém e que dê paz ao indivíduo. Eu tenho direito de fazer tudo quanto eu queira, desde que não perturbe o direito do outro fazer tudo o que ele queira. A isso se deu o nome de democracia, direito de respeito à sociedade. E vieram as outras obras. E, naturalmente, a sexualidade de Sócrates foi, tem e é muito combatida, dialogada na história. Mas um dos outros discípulos de Sócrates, que também o amava muito na filosofia, veio em defesa do mestre, dizendo que ele dormiu inúmeras noites com o filósofo, que era de uma pulcritude, de uma pureza, de uma ternura, de uma conduta ímpar, e se tornou um daqueles a quem Sócrates teria confiado. O bom da convivência sexual é o amor que a gente tem pelo outro. Então, quando se lembra da pessoa amada, aquilo dá um hausto. E um dia, faz muitos anos, eu era jovem, ignorava muita coisa, como é natural, e eu perguntei a Joana de Ângeles, a minha mentora, como é que deveria proceder, como é que deveria agir, o que era muita coisa que eu não sabia. E eu perguntei assim: minha irmã, a senhora foi abadesa de monastério, e aqui da Bahia, como Joana Angélica, o convento era das arrependidas, o que equivale dizer as mulheres que não obedeciam aos pais, casavam, fugiam com os namorados, os pais internavam e elas morriam para o mundo. É o convento do Desterro, em Nazaré, e era o convento logo no início da Avenida Joana Angélica. Hoje é uma faculdade de qualquer coisa. E então ela me disse: o ato sexual é a culminância de uma viagem. Toda viagem é projetada. E, de acordo com o significado da viagem, ela pode ser rápida, delicada, apressada, porque o que importa é a chegada. Se você viaja cheio de esperança e cheio do lugar, e alguém diz: por que você veio? É um choque. Mas se você chega, você diz: que bom que você veio. É diferente. E então, meu filho, o amor é essencial, porque tanto pode fazer a viagem chegar, como viajar e não chegar. O que importa é a vivência da ternura com o parceiro. É olhar o parceiro e sorrir. É saber que lá no coração tem algo. O que muitas vezes no relacionamento físico é tão mecânico que os bordéis cobram pelo tempo. Já vê que é uma coisa maquinal. Dessa forma, é necessário que o indivíduo, me disse, como Sócrates, apresente a beleza sem a necessidade para ele da comunhão física. E defendia que Sócrates era espírito. Vivia tão embriagado de filosofia que não necessitava da comunhão sexual. Vejamos Jesus. Ele fala de amor, sobre amor para o amor, sem a menor busca da sexualidade, do amor carnal. Então, hoje, os inimigos do cristianismo, como antes, dizem que ele tinha um relacionamento com Maria de Madalena. E um amigo uma vez me disse, com tanta veemência, que eu disse assim: e você, para ter essa certeza, você foi o ginecologista de Maria Madalena?
Porque para saber com tanta garantia, tinha que ter exercido a função de ginecologia. Não, mas eu acho, eu digo, o que você acha não vale nada, porque é apenas uma opinião sua. Você a julga pelo seu tormento. Mas eu que não tenho esse tormento, julgo diferente. E alguém que não tem o meu tormento, vai julgar diferente. A questão ficou tão grave que há 10 anos apareceu um autor americano que escreveu um livro a respeito do relacionamento de Jesus com Maria de Madalena. E eu li, é claro. E os espíritas leram, e muitos me perguntavam assim, Divaldo, e agora? Eu disse, o que é agora? Jesus viveu maritalmente com Maria de Madalena. Eu disse, como você sabe? A Dom Stahl diz que sim. Eu digo, mas que coisa, que cabeça. 2000 anos depois, ele conseguiu descobrir, olha, o leito conjugal de Jesus com Maria de Madalena. E isso é um prodígio. E é tudo imaginário. Depois ele escreveu um outro livro sobre a maçonaria e caiu em descrédito, porque são opiniões, não são realidades. Então, o que o Evangelho, a doutrina espírita, nos fala? Eu avisei aqui que estava lendo a coleção de Emmanuel, através de Chico Xavier. E ali tem os personagens mais fascinantes da história, os amores mais amáveis da história da humanidade que eu jamais li. Então me senti embriagado, e todos nos sentimos. Ele e Lívia, a sua esposa. Lívia era uma dama romana e foi a Jerusalém levando a sua filha, que era leprosa. E ela ouviu falar em Roma sobre Jesus. Então induziu o marido a levá-la a Galileia. O marido era senador da República, Públio Lentulus, neto de Públio Lentulus, o seu avô. E então, a netinha, a menina, foi curada por Jesus. Absolutamente curada. Mas ele, adorador dos deuses, reagia contra Jesus por causa do monoteísmo. E amava Lívia de uma forma ímpar. Ele escreve no livro um poema, canção, chamado Alma Gêmea. É uma canção magistral. Chico Xavier me contou que várias vezes ouviu, enquanto psicografava, Lívia tocando o alaúde e cantando. Mas ele era um senador muito belo, muito rico, e chegando a Jerusalém, muitas mulheres se apaixonaram por ele. Inclusive, a concubina de Pilatos. E começou a detestar Lívia. Por ocasião da paixão de Cristo, Lívia conseguiu uma entrevista com Pilatos. Ela desejava pedir para que não o crucificasse. E que fez a mulher, sabendo que Lívia ia se encontrar com Pilatos, entrando por uma porta do palácio, por onde entravam as concubinas, não pela frente, mas por uma porta especial, chamou Emmanuel Públio Lentulus para que ele visse Lívia entrando pela porta das mulheres vulgares. E ela dizia que Lívia também era amante de Pilatos. O enredo do livro é todo esse. E o choque, que ele tem o orgulho, não diz nada a Lívia, fica inimigo dela, faz silêncio a partir desse momento. Por 25 anos, na mesma casa, separaram o leito conjugal, e ela nunca soube porque ele a abandonava. Era a calúnia, hoje muito comum, nesses meandros do amor. O número 3 é uma coisa bárbara, porque destrói os dois por causa da sua paixão. Muito bem, mas no fim, Lívia se torna cristã. Jesus aparece-lhe e ele repudia. E Jesus lhe diz uma frase: senador, aproveita hoje, senão muitos séculos virão para que tu despertes.
em plena praça, há 2000 anos. E nesses 2000 anos, ele reencarnou várias vezes, sem a oportunidade de reencontrar Lívia, que não reencarnou nunca mais. Elevou-se a um plano tal que não se reencarnou. E ele padeceu, inclusive, foi aqui no Brasil, Manuel da Nóbrega, o grande amigo de José de Anchieta, o padre espanhol que tanto nos deslumbra, o nosso muito querido orador da Virgem, que escreveu aquele poema na praia, alexandrino, e 11.000 versos. Então, Emmanuel, muito amigo de Nero, todos voltam para Roma, e ele, inimigo de Lívia, dentro de casa. E ela nunca lhe perguntou também o motivo. Então ela se dá a Jesus, porque ela foi falar com Jesus. Não sei porque o meu marido me detesta, porque me abandonou. Então eu quero dar a minha vida a ti. Jesus disse, hoje não. Ama a teu marido. Permanece com ele. E com tua filha. Um dia eu pedirei o teu amor. Passam os anos. Digamos que uns 3 anos. Voltam a Roma no período de Tibério César. E a primeira perseguição, iniciada por Nero em 58 da nossa era, ela estava nas catacumbas e foi presa. Tanto ela como a serva, uma serva de nome Ana. Elas sabiam que ia morrer, mas Lívia, por ser patrícia da nobreza, porque para Roma, a ralé é a expressão eminentemente romana, não era gente, era como porcos, eram suínos. Matar qualquer um da ralé era um benefício social, mas ser do lado do patriciado, ser patrício, era uma honra dos deuses, uma honra divina, vinha diretamente dos deuses. E Lívia era patrícia, Ana era uma escrava. Lívia exige que ela se vista de patrícia, troca de roupa, e ela se veste com a roupa modesta da escrava. Porque era patrícia, ela foi libertada. E Lívia, agora vestida de escrava, foi levada para o sacrifício. E sentado lá no trono, junto a Nero, estava Públio Lentulus, o marido. De repente, ele olha para a grande matança que vai iniciar, soltando leões, panteras, animais trazidos diretamente da África, e ela se aproxima bem, e quando ele olha, ela olha para ele e ri, e ele percebe que ela. Uma fera abate-a, rasgando-lhe o ventre, ela tomba. E a partir daquele dia, ele ficou com a consciência culpada. Porque Ana, a escrava, disse a ele, ela foi sim falar com o governador, porém para pedir a liberdade de Jesus, não para a licenciosidade de Pilatos. E ele, que sabia que Lívia era de uma beleza moral superior, sofre a angústia e perde o amor profundo daquele espírito. Ela continua amando, mas ele está hoje encarnado aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Deve estar com uns 22 anos. E nós ouviremos falar sobre alguém, em breve, um grande estadista que vem na área da educação. É a reencarnação de Emmanuel, o amor. Então, desde aquela época, ele sente o vazio existencial. Quantos de nós
Amamos, mas permanece um certo vazio existencial. Quanta gente está muito bem casada, com família, amada, mas incompleta. Quantos de nós anelamos por isso, por aquilo, por mais aquilo outro? Daí a doutrina das reencarnações nos pede um grande respeito de um pelo outro, porque a questão não é de natureza orgânica, é de natureza moral. Alguém me seduz. Eu sou um velho acabado. E agora, bem no fim da vida, eu já estou gagá, e aí me apaixono pela pessoa. Casa, porque eu ainda sou solteiro. E a pessoa me trai vergonhosamente, porque o casamento era por interesse dos meus bens. Quando você descobre que eu não tenho nada, só tenho dívidas, aí perdeu o golpe do casamento. E a pessoa me larga. Se eu não tenho forças e me suicido, não fui eu quem se matou. Eu fui suicidado. Espero que entendam o meu raciocínio. Se, por exemplo, eu dou a minha alma a essa outra alma, que me trai vergonhosamente, sem necessidade, porque está na moda ter muitos relacionamentos. As jovens fazem campanha nas escolas superiores, nas universidades, para ver quem terá maior número de ex-parceiro. Porque não tem nenhum sentimento. É um prazer como tomar um conhaque ou uma droga, porque nós fomos perdendo a delicadeza. Eu tenho muitos amigos, casados, descasados, de toda forma, mas eu tenho um que é um homem rico, muito bem casado, mas ele é muito ansioso. Nós andamos e ele vai à frente. E eu vou atrás com a mulher, em passo mais lento. De vez em quando ele para nos esperar. E quando eu não estou, eu pergunto a ela, como é que você anda com ele? Ele vai à frente, Valdo, eu vou atrás como um cachorrinho poodle. Atrás dele, ele para. Eu digo, ele pega na sua mão. Pegar na mão para quê? Eu digo, mas você não é mulher dele? Quando ele estiver assim soltinho, agarre a mão, agarre o cotovelo, olhe para as outras e dê aquela risadinha. Esse tem dono, minha filha. Porque ninguém tem garantia. Hoje é o momento... Também o inverso, não é? Quando ele estiver com a sua amada, olha bem para a direção do olho dela. Para onde é que você está olhando? E olha, ele diz assim, vem cá. Se ela for baixinha, ele enforca pelo pescoço e vai carregar. Nada da gente andar como dois estranhos. A afetividade, por instinto, o tal do instinto gregário, nos propele. Então, aperte a mão, abrace, segure. Eu só não recomendo mais abraço por causa da chamada mão boba. Porque há a terapia do abraço. Um dos notáveis psiquiatras norte-americanos de São Francisco criou a terapia do abraço. Enquanto foi Estados Unidos e Europa, foi muito bem. Mas quando veio para a América Latina, para o clima tropical, foi uma atrapalhada danada. Porque se dava abraço e aproveitava o abraço. Aqui na mansão, eu quase que proibi o abraço. Não, basta um aperto de mão, assim, com 2 metros de distância. Aí é um abraço espiritual. Mas por quê? Pelos nossos hábitos. Não é maldade, é vício. Como outro vício qualquer. Então, o amor, vamos amar amando. O sexo está envolvido, porque a sexualidade é essa beleza. Nossa, fulano é tão atraente. Sexualidade. Fulano é tão pervertido. Sexo. Vamos querer bem as pessoas. Não temer, tocar, sentir, dizer palavras boas, dizer assim, olha, eu te amo, sabia que eu te amo? Aí a pessoa dá aquele choque, não, olha, então é idiota, como é que não sabe? Quem é que pode fingir que não notou um olhar apaixonado? Eu dizia para minhas filhas assim, minha filha,
você está demais. Seu olhar é de cabra morta. Já viram como é olhar de cabra morta? Nem abre nem fecha. Quando ele está apaixonado, quando está com ira, quando está deprimido, são as reações da psique no nosso corpo. Então, o grande verbo é amar. Mas amar também aos infelizes. Dá-lhes um pouco de ternura. Quando eu era muito jovem, tudo meu já notaram quando eu era jovem, porque foi lançado agora um livro sobre mim, o Mário e os amigos. E sabe o que mais eu gostei? Que tem fotografia minha quando eu era jovem, para provar que eu já fui jovem. Porque muita gente pensa que eu nasci com 70. Não. Pois bem, eu estava nessa oportunidade ilustrando o meu sapato, no tempo que eu ilustrava sapato, né? Que tinha um ilustrador na rua. Ali na praça do elevador Lacerda, da Cidade Alta. E eu vi sair do elevador uma senhora com um pedaço de madeira, a forma de bengala, porque tinha uma perna amputada, e as marcas da varíola. E vi um rapaz moreno em pé, ao lado, porém um pouco distante dela. Enquanto o rapaz ilustrava o meu sapato, eu fui olhando eles caminhando. Saído do elevador ali pelo lado de uma sorveteria, e até chegarem à prefeitura, eles demoraram uns 10 minutos, porque ela dava um salto e parava. Dava outro salto e parava. E o rapaz, que eu não sabia se era conhecido ou não, não ajudava. Aquilo foi me dando, eu vou usar uma palavra antiga, foi me dando uma gastura, assim, e ela dava o pulo, e ele não dava importância. Eu disse ao ilustrador, já chega, tal, e fui lá. Olhei para ela e perguntei assim, a senhora gostaria que ele ajudasse? Ela disse, eu tive varíola. Eu disse, mas a senhora já teve alta, já está tecnicamente de saúde. Ela disse, mas dizem que pega. Eu digo, então, se pegar, pegou. A senhora pode colocar o seu braço no meu ombro, porque eu sempre fui forte ou gordinho. Era gordinho, tinha força. E vai lhe ajudar. Eu passei a mão pela cintura dela, e aí fomos até o ponto dos ônibus, que ficavam logo abaixo do viaduto. O que me fascinou é que ela me disse a meio tom, esse rapazinho é meu filho adotivo. Colocaram na minha porta e ele cresceu, é tão ingrato, e chorava. Eu disse, mas não se incomode, a senhora é amparada por Deus. Ela disse, não sou. O senhor imagine que eu tive varíola, eu tenho diabetes, tiveram que me amputar a perna, eu agora vou para meu quartinho lá na Cosme de Farias, isso há 40 ou 50 anos. E é um cantinho de nada, vou morrer, totalmente abandonada, porque ele arranjou uma mulher, e a mulher tomou conta da casa. Quer dizer, sou eu quem paga a casa, sou eu, mas ela é que é a dona. Aí foi me dando a gastura, foi aumentando. Eu disse, mas não se incomode, não. Será que tem um quartinho para alugar? Ele disse, tem, é uma avenida. Eu disse, pois então, nós vamos alugar um quartinho para a senhora. Está bem? Ela disse, e quem vai pagar? Eu digo, eu vou pedir aos amigos. Eu tenho muitos amigos, e naquele tempo havia ditado, mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Hoje, bem vale dinheiro na caixa, que a gente vai com o cartão e tira de noite. Então, acabou o problema. E aquilo foi me dando uma ternura para aquela criatura que eu nunca tinha visto e que precisava de alguém. Não tinha ninguém no mundo. O filho que ela criou rejeitava. Quando ela foi para o hospital em Montserrat, que era o isolamento, ele aspirou que ela morresse para ele ficar com a casinha tudo. Quando nós chegamos, eu resolvi, aí eu tomei conta do caso, eu peguei um carro, eu já narrei isso aqui há tempos. Quando nós chegamos à casa, a mulher dele estava na janela e disse, ela não entra aqui. A casa é do meu marido. Eu digo, olha, minha filha, ela vai entrar. Primeiro que ele não é seu marido, né? É seu companheiro aqui para nós. Depois, porque você não é dona de nada, né? E ela também não é abandonada, ela é minha tia.
Eu descobri agora e ela vai ser respeitada. Aí ela ficou lívida. Eu digo, e se você abusar, eu lhe boto para fora da casa e seu maridinho também. Ela agora tem quem cuide. Ela ficou me olhando assim, assustada. Por fim, o que eu quero dizer é o amor fraterno. Trouxe-a para uma instituição que nós tínhamos e ela teve uma morte dolorosa, muito dolorosa. Na hora quase da morte, tinha ela um baú, ela mandou eu abrir. Quando eu abri, tinha álbuns de fotografias, recortes de jornal. Ela mandou eu pegar um determinado álbum e disse, leia para você saber quem eu sou. Essa senhora havia sido embaixadora do Brasil no governo Hermes da Fonseca. Não era mulher de embaixador, não era embaixatriz, era embaixadora. Ela era a embaixadora no Egito, na Áustria, no Uruguai. E os jogos políticos reduziram-na a essa miséria depois que o marido morreu. São as incertezas da vida. Então ela diz assim, veja o senhor, eu falo 5 idiomas. E o meu estado nessa dependência. E eu disse, veja como Deus é bom. Eu não falo idioma nenhum. E escolhi a senhora para ser minha tia. Eu não tenho tia. Todas que eu tinha morreram. E não se atreva a morrer. Porque se a senhora morrer também, eu não aguento de tanta orfandade. Ela ficou conosco 6 meses. E me contava os jogos das experiências, o palco. Sobe um ator, desce outro, sobe os bonecos, estão arrumados. E no momento em que ela estava morrendo nos meus braços, ela teve um ataque de verminose, de lombriga. Foi asfixiada. Então eu erguia pelas axilas e ela me disse assim, meu filho, se houver Deus, como você diz, se houver vida, como você diz, e eu acredito, porque tudo que você diz, você fez comigo. Então eu acredito. Nenhum mal nunca mais lhe acontecerá, porque eu vou ficar rente ao seu coração, dia e noite, e ocuparei o lugar que o mal poderia ocupar em sua vida. E morreu. Bom, passaram seus anos. Nós suspendemos a casa, que era chamada Casa de Jesus. Nós saíamos pela cidade com uma carroça, recolhendo as pessoas que dormiam nas ruas e levavam lá para o Uruguai, a Casa de Jesus. Passaram-se muitos anos. Eu tive um dia uma parada cardíaca, fiquei doente. E naquele dia em que o médico me disse, o máximo que eu dou a você são 20 dias, 25 dias. E o pior é a falta de ar, porque eu estava com várias artérias entupidas e tal. Eu estava uma dessas noites que eu tentava respirar, eu usava Isordil sublingual para dilatar as artérias. Então, quando eu estava assim, ela apareceu. Parecia uma fada daquelas histórias de Walt Disney. E veio e chegou e me perguntou assim, lembra de mim? Eu digo, sim, me lembro. Ela me disse, eu vou substituir a sua falta de ar. Me incorporou, me levou a dormir e deve ter passado umas 5 ou 6 horas incorporada, enquanto o meu corpo dormia e se refazia da pressão das artérias, sem possibilidades. 30 e poucos anos depois, num dos melhores hospitais da América do Sul, eu fui submetido a exame cardiológico. E o meu médico, depois de fazer os exames, todo disse, Divaldo, coisa curiosa, você tem uma artéria 90% bloqueada, tem outra 70% bloqueada, tem outra 30% bloqueada. Eu não sei como é que você vive.
Então eu fiz umas experiências e uma veia junto à artéria central que irriga o coração fez uma curva e está levando o oxigênio ao coração e ao sangue. É uma coisa anormal, eu nunca vi isso. É mais de 40 anos de clínica e ele é considerado um dos maiores cardiologistas da América Latina. Então ficamos amigos, não por isso ou por aquilo, por causa do meu defeito cardíaco. O que foi? Foi aquele anjo que, ao me incorporar, trabalhou o meu perispírito, o organismo, para que as minhas dores fossem diminuídas. Então, isso é o amor na palavra de Jesus. Esse amor vai vicejar no mundo. Nós vamos nos olhar com ternura, vamos ter mais compaixão dos caídos. Ao invés de a gente passar e saltar o que está caído, a gente pega aqui nos braços, puxa, e bota no lado da porta para que tenha menos frio. A gente dá um paletó velho para vestir. A gente vai em casa e pega as roupas que estão mofando. Nessa época elas ficam cheias de mofo. Tira o mofo com uma escova e dá quem está tiritando de frio. Não aqui na Bahia, apesar do nosso frio. Hoje está horrível, 24. É capaz de a gente morrer. Mas pelo Rio Grande do Sul está 2. São Paulo está 2. Cascavel está 2. E ainda mais baixos. E procuremos, se não for necessário, demos o calor da amizade. Sorriamos mais. Não tenhamos vergonha de sorrir. Ao invés do semblante carregado, um semblante leve, alegre. Para concluir, eu me lembro que no tempo em que um médico me dava aulas de anatomia, desencarnado, ele dizia assim: Divaldo, ria sempre, porque você não vai ter rugas. Quem ri não tem rugas, porque quem ri movimenta 2 nervos básicos, o risóris e outro. Mas quem enfesa movimenta 10 nervos. Então, fica com pé de galinha, pé de peru, pé de vaca, pé de tudo da cara. Então, é bom. Expresse essa alegria. E os hormônios da alegria têm nomes lindos. Oxitocina. A gente vai perguntar, como vai a sua oxitocina? Legal. Como vai a sua dopamina? Legalíssima. Já imaginaram quando esses dias chegarem e nós pudermos realmente viver tranquilos, ser felizes? Então, qual é a solução? É amar. E qual é o melhor caminho? O livro não me aguentou, caiu. É ler Amor e Sexualidade. Vamos então orar? Pedimos aos nossos irmãos que aplicam passes para que tomem os seus lugares. E nós façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes,
e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos, em favor dos espíritos maus, que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família. Pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água. Torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz. Está encerrada a nossa reunião.